Som tá bom aí para todo mundo? Hoje é a aula de número 9. Né? Vamos botar. Como foi o final da aula de ontem? Acho que eu acabei um pouquinho com um pouco de pressa, mas todo mundo entendeu direitinho o que estávamos falando ontem. Então já fizemos 2 aulas essa semana. Na primeira aula a gente viu um pouco sobre... Foi o que a gente viu na primeira aula? Um pouco sobre funções aritméticas, convolução de Dirichlet, e acabamos por provar estimativas básicas para a distribuição de números primos, né? O teorema de Chebyshev. E na aula de ontem a gente começou a falar um pouco sobre as séries de Dirichlet, né? Quando é que estas definem funções analíticas? O domínio natural para estas existirem são semiplanos, né? E a gente provou alguns resultados, né? Quando é que a gente pode garantir a existência e a analiticidade dessas funções em certos semiplanos, quando é que a gente não pode, e depois no final da aula a gente acabou vendo alguns exemplos de o que acontece quando uma série de Dirichlet tem uma certa função, os coeficientes são uma função aritmética multiplicativa, né? Tem uma certa fatoração adicional. Eu acabei deixando duas proposições para vocês fazerem como exercício. Vou botando a lista de exercícios para vocês fazerem. Mais tarde, hoje à noite ou amanhã de manhã, eu vou estar botando uma nova lista no site, tá? Para vocês entregarem, sei lá, a outra terça. Tá legal? Mais problemas para vocês se divertirem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... então, só um pouquinho da programação. Um pouco sobre a parte de caracteres em grupos. Tá? Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho da desigualdade de Polya-Vinogradov. E depois, nas outras aulas, a gente vai falar sobre o teorema de primos em progressão aritmética, teorema de Dirichlet, e depois sobre o teorema do número primo. Tá? Então essa é a nossa sequência. Hoje, deixa eu começar fazendo um pouco de uma revisão, né, do que a gente acabou vendo ontem, né? Ontem eu acabei por mostrar uma das maneiras de você fazer a extensão analítica da função zeta. Zeta de S, de 1 até infinito de n a menos s, definida apenas inicialmente quando o real de S é maior do que 1. Né? A gente construiu essa função zeta 2 de S, né? Que é quando a soma é alternada, menos 1 elevado a n, n elevado a menos s. Essa daqui a gente provou que é analítica em real de S maior do que 0. Né? E uma das maneiras de você estender zeta era você relacionar zeta de S com essa zeta 2. Né? Zeta é zeta 2 de S. Aqui me corrija se eu estiver errado. É 2 a menos S mais 1, é isso? Menos 1. Mais S menos 1, né? Isso aqui vale inicialmente onde real de S é maior do que 1, para as duas estarem definidas, e você tira isso aqui pela série. Mas você vê que o lado direito, né, tem um polo quando S é 1, né, mas só esse polo, então essa função aqui é uma função meromorfa em real de S maior do que 0 e tem um polo quando S é 1. Então essa é uma das maneiras de você estender a função zeta até o 0. Tá? 1, 0. Ela começa aqui, você estende ela até aqui. Uma segunda maneira de você fazer isso, então esse aqui era o modo número 1. E essa segunda maneira talvez seja mais reveladora, né? Você escrever mesmo zeta como usando a integração por partes. Tá? Então vamos tentar. Como é que eu escreveria, por exemplo, a soma do n de 1 até um nzão de n elevado a menos s? Vamos fazer o nosso truque de integração por partes. Tá? Isso aqui seria a integral de 1 menos até n mais, se você quiser. De quê? Da função x elevado a menos s de parte inteira de x. Seria isso? Tá? E vamos usar então a integração por partes. Minha função contínua, essa função aqui de variação limitada, posso usar a integração de Stieltjes e usar a integração por partes. Então isso aqui ficaria x a menos s vezes parte inteira de x, né? De 1 até n, se quiser, 1 menos até n mais, vamos botar assim, menos
a integral de 1 menos até n mais de quê? Parte inteira de x vezes a derivada desse, né? X a menos s, aí então fica menos s, x a menos s menos 1. Né? Então fica mais aqui s na frente, aqui dx. Tá? Então vamos avaliar isso aí rapidinho. Né? Esse primeiro aqui fica essencialmente nzão elevado a menos s, parte inteira de n, que é n, né? Então fica nzão elevado a menos s mais 1. Tá? Menos, isso aqui é avaliado em 1 menos, a parte inteira e o menos dá 0. Então, dá só esse cara aqui. Mais s vezes, aí aqui deixa eu, então, integral de 1 menos até n mais. Deixa eu fazer o truque da gente trocar essa parte inteira pelo x, né? Então, soma e subtrai o x, então isso aqui é x, né? Vezes x a menos s menos 1, dx, mais, aí o outro termo é parte inteira de x menos x, x elevado a menos s menos 1 dx. Agora você sabe... Oi? Vezes s aqui, né? Então, isso aqui dá n a menos s menos 1. Esse primeiro aqui você sabe o que é que dá. Tá? Você sabe o que é que dá, porque isso aqui dá... Bem, vamos ver o que é que dá isso aqui. Mais s, que multiplica. Isso aqui é a integral de x a menos s. Tá? Integral de x a menos s dá x a menos s mais 1 sobre o menos s mais 1. Né? Avaliado daqui até aqui. Então, isso aqui dá... Então, deixa eu escrever aqui. X a menos s mais 1 sobre menos s mais 1, avaliado de n mais até 1 menos. Legal? Mais s vezes essa integral aqui, né? Então, vamos só fazer essa conta aqui. Então, eu chego, então, que a soma, quando n vai de 1 até nzão, de n a menos s, né, é igual a quê? Sobre 1 menos s, né? Tá certo isso aqui? Deixa eu ver se a gente esqueceu alguma coisa aqui ou não. Não, é para estar certo. Tá. É para estar certo, né? Então, isso aqui fica... Então, vamos lá, deixa eu escrever isso daqui. A n a menos s a menos 1, mais s que multiplica o quê? O que é que dá essa soma aqui? Dá s que multiplica n elevado a menos s mais 1 sobre menos s mais 1. E essa outra aqui dá menos a 1 sobre menos s mais 1. Vamos deixar aqui assim, né? Esse primeiro termo aqui? Tá bom. Não faz diferença, não. Então, dá isso aqui, mais s vezes essa integral. Então, em real de s maior do que 1, você pode passar o limite.
certo? Agora você toma o limite quando n vai para infinito. Quando você toma o limite quando n vai para infinito, você tem zeta desse lado. Tá? Real de S é maior do que 1. Então esse pedaço aqui vai para zero. Então esse aqui vai para zero. Esse pedaço aqui vai para zero. Esse pedaço aqui fica parado. Então vamos ver o que é isso daí. É S sobre 1 menos S. É isso? Menos 1 mais S, né? Então, S sobre menos 1 mais S. Só troquei aqui, né? Menos 1 mais S. Então, S sobre S menos 1. Tá? Ou seja, que se você quiser escrever S menos 1 mais 1 aqui, né? Então, esse cara fica 1 mais 1 sobre S menos 1. Certo? Mais essa integral aqui, S que multiplica a integral de 1 menos até infinito, né? Desse troço aqui, parteira de x menos x. Com a medida de Lebesgue aqui, eu posso trocar esse 1 menos por 1, não tem problema nenhum. Tá? Então, você obtém essa fórmula aqui. Tá? E agora, o grande lance é você observar que essa função que está aqui dentro dessa integral, essa função que mapeia S na integral de 1 até infinito de x menos x elevado a S menos 1 dx, essa função aqui, ela é, isso aqui é analítica, parte real de S maior do que zero, né? Porque você ganhou esse menos 1 aqui. Né? Por que essa função é analítica em parte real de S maior do que zero? A função que mapeia S, variável complexa, nesse número aqui, nessa integral agora sobre R, só que o S aparece aqui no expoente. Isso aqui é uma consequência de que teorema? Você vai invocar para provar isso daqui. Esse é o teorema de Moreira, né? Você só precisa provar que essa aqui é uma função contínua em S e que essa função aqui, que é a integral dessa função em qualquer triângulozinho, dá zero. Né? Mas aqui você usa que isso aqui é absolutamente convergente, se o real de S for maior do que zero. Né? Quando você integrar um triângulo, você então vai poder trocar, usar a Fubini e trocar as integrais. Quando você trocar as integrais, a integral de dentro, na variável S, vai dar zero, porque isso aqui, parado x, é uma função analítica em S. Né? E observe que esse cara aqui é menor ou igual que 1, sempre, por isso que esse negócio aqui é uniformemente convergente, real de S maior do que zero. Tá? Então pronto, então aqui tem um jeito de você escrever a função zeta, né? Do lado direito, como sendo uma função que é analítica em real de S maior do que zero. E aqui você vê claramente o polo da função zeta, 1 sobre S menos 1, e você vê também o resíduo. Né? Então, por essa expressão, você prova que a função zeta tem uma continuação analítica até, né, essa parte, né, tendo apenas um polo aqui, e o polo tem resíduo exatamente 1. Exatamente aqui o polo, aparecendo. Tá? Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Não, perfeito. Tudo bem? Tá? Então, depois a gente vai provar, né, uma certa equação funcional que relaciona zeta com zeta de S com zeta de 1 menos S. Né? Ou seja, essa equação funcional ela vai morar primeiro, então a gente já tem a função zeta definida até o zero. Essa equação funcional que vai relacionar o zeta de S com zeta de 1 menos S vai morar primeiro dentro dessa faixa crítica aqui. Né? E depois, como eu já tenho a função definida para cá, isso vai dar uma definição da função zeta para lá. Vai dar a definição da função zeta como função meromorfa, todo o plano complexo, e esse vai ser o único polo. Tá? Mas isso aqui são cenas para os próximos capítulos. Né? Por enquanto, vamos acabar com isso daqui. A equação funcional da função zeta é uma manifestação fácil, por exemplo, da fórmula da soma de Poisson. Vocês vão ver. Muito bem, então isso aqui conclui os remarks que eu ia fazer na aula de ontem. Era só isso aí que eu queria fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de caracteres em grupos.
que vão ser igual. Então, na nossa discussão de hoje, o meu G vai ser um grupo abeliano finito. Tá? Hoje vai ser um grupo abeliano finito. E a minha definição é um character, um caráter, vamos botar assim em português, né? Que o caráter nada mais é um caráter em G, né? É simplesmente um homomorfismo que de G, né, no subgrupo dos complexos multiplicativos, né? G com a estrutura produto e o C tirando o zero com a estrutura produto, né? Ou seja, é uma função que é um homomorfismo entre esses dois grupos, G com produto e o C mais com dois grupos. Isto é, uma função que vale que de, vamos botar os elementos x vezes y igual a que de x vezes que de y. Quaisquer x e y pertencentes a G. Tá? Obviamente, né? Então, observações triviais da definição que você tem é o seguinte, é que se a ordem do x no grupo G for um número inteiro m, tá? Então, você sabe, então, que x elevado a m dá a identidade do grupo, portanto, o caráter em x elevado a m dá o caráter em 1, que é 1, né? Sendo isso aqui um homomorfismo de grupos, o que de 1 vai ter que ser 1, né? E o que de x elevado a m é o que de x elevado a m. Né? Portanto, se o x tem ordem m, o que de x elevado a m é 1. Né? Então, isso aqui implica que o que de x tem que ser uma raiz mésima da unidade. Tá? Então, isso aqui é a minha primeira observação. Tá? Todo elemento do grupo tem ordem finita, porque o meu grupo é finito, tá? Então, o character naquele elemento, o que de x, né, tem que ser uma raiz mésima da unidade. Então, na verdade, essa ação aqui ela só ocorre, as imagens ficam todas aqui no círculo unitário. A imagem fica toda aqui dentro. Observação 2, que segue da observação 1, né, é que, na verdade, eu vou denotar minha definição, né? Vou definir o G chapéu, tá, como sendo o grupo dos caracteres, né? Então, os homomorfismos de G em C sem o zero. Tá? O conjunto de todos os caracteres eu denoto por G chapéu. Né? Observe que G chapéu é em si um grupo. Né? Observe que G chapéu é também um grupo com a operação de multiplicação pontual, tá? Ou seja, se você pegar dois caracteres Q1 e Q2, né, o caráter Q1 vezes Q2 num ponto x, por definição, é Q1 de x vezes Q2 de x. Tá? Isso que torna o G chapéu um grupo. Né? E a minha observação 2 é que esse grupo G chapéu é também um grupo finito. Tá? Por que ele é um grupo finito? Isso aqui segue da observação 1. Tá? No elemento x, no meu grupo G, o caráter de x só tem m escolhas para ele. Né? Se ele tiver ordem m, esse caráter no ponto x tem m escolhas, são m raízes enésimas da unidade. Como ele tem uma quantidade finita de elementos, e para cada elemento tem uma quantidade finita de escolhas, né?
Então esse grupo G chapéu aqui tem que ser finito. Tá? No final das contas a gente vai provar que o G chapéu é isomorfo ao G. Mas a princípio a gente só sabe que ele é finito. Dúvidas? Tranquilo, né? Vamos ver um exemplo básico disso daqui, nas estruturas que a gente vai estar lidando hoje. Dá um exemplo. Se você pegar um grupo abeliano, ou um grupo cíclico, desculpe, né? Se o G for um grupo gerado por um elemento Y, ou seja, 1Y, Y elevado a M menos 1. Né? Então, G é um grupo gerado por um elemento Y de cardinalidade M. Ou seja, cardinalidade de G igual a M. Tá? Quem são os meus caracteres nesse grupo aqui, né? Quem é o meu G chapéu? Tá? Então, nesse caso aqui, o meu Qi no ponto Y, o elemento Y, vai determinar o meu Qi de forma global. Né? O grupo é gerado por Y, se eu souber quem é o Qi de Y, eu sei quem é. E o Qi de Y é uma raiz mésima da unidade, porque ele tem ordem M, esse grupo. Né? Então, o Qi de Y pode ser qualquer raiz mésima da unidade, pode ser qualquer E elevado a 2πi L sobre M. Para qualquer L de 0, 1 até M menos 1. Né? Lembrando aqui que E elevado a x E de x é elevado a 2πx. Então, são esses caras as minhas raízes da unidade, módulo M, as M raízes da unidade, que é um E, aqui é um L, tá? Fique claro. Então, eu tenho aqui M opções. Tá? E uma vez que eu defino esse cara, o meu caráter está definido. Tá? Então, esses são todos os caras no grupo G chapéu. Né? Portanto, o G chapéu é o conjunto das aplicações que mapeia o Y no E elevado a 2πi L sobre M. Tá? Né? Mapeia o Y elevado a K, se você quiser, no E elevado a KL sobre M. Tá? Em particular, nesse caso você tem que o G chapéu é igual ao G. Tá? Mais ainda, né? Você tem que nesse caso o G chapéu é isomorfo ao G. Né? G chapéu também é cíclico e gerado por um elemento. Ele é gerado pelo E elevado a 2πi sobre M, quando L é 1. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos ver para onde é que a gente vai agora. Tá, então minha primeira observação, a primeira proposição é a seguinte. Vamos começar bem simples. Proposição 1. Se H é um subgrupo de G e que é um caráter de H em C, caráter em H, tá? Então, que se estende a um caráter em G. Ou seja, se você tem aqui o H um subgrupo de G,
você tem um caráter que atuando aqui de H em C, esse caráter aqui se estende a um caráter em G. Ou seja, existe um caráter em G cuja restrição ao H é o meu Ki. Tá? A prova disso aqui, como funciona? Vamos fazer a indução. Vamos fazer aqui a indução no índice de G para H, né? Para a aula de hoje, vocês vão ter que lembrar um epsilon de teoria dos grupos, tá? Mas o epsilon bem é epsilon mesmo, né? O que é o índice, o que é um núcleo, o que é um homomorfismo. Espero que todo mundo lembre o que é isso daí. Se não, vocês não lembrarem, pode levantar a mão e perguntar. Então vamos fazer a indução sobre o índice, né? O primeiro caso é, obviamente, se esse índice for 1, ou seja, se o índice for 1 é porque o H é igual ao G, e aí é óbvio, né? O próprio caráter em H é um caráter em G. Né? No caso geral, né? Então, no caso geral, o que é que você faz? Você toma um elemento, Gzinho, vamos botar aqui, que não pertence ao seu subgrupo H. Um elemento Gzinho que não pertence ao subgrupo H. Ora, nesse caso, esse elemento aqui, né, o elemento G vezes H, né, no subgrupo G módulo H tem uma certa ordem que você vai chamar de M. Né? O que eu quero dizer com isso é que existe um certo M, um M menor possível, tal que G elevado a M pertença ao subgrupo H. Com M menor possível. Né? Se o G elevado a M pertence ao meu subgrupo H, o meu caráter está definido em G elevado a M. Tá? Então, Ki de G elevado a M está bem definido. Você gostaria de definir o caráter nesse elemento G, que você ainda não tem. Né? Então, você tem um H aqui, você vai pegar o H e vai adjuntar ao G. Você gostaria de definir o caráter no G, que ainda não está definido. Mas, bem, se esse cara aqui está definido, o caráter no G, isso aqui deveria ser igual, né, ao caráter no G elevado a M. Tá? Então, você vai fazer exatamente isso. Né? Você tome um zeta complexo, tal que zeta elevado a M seja igual a esse número aqui, Ki de G elevado a M, que é um número que existe, está bem definido. Tá? Tomar uma raiz mésima desse número. Defina o Ki de G como sendo esse zeta. Tá? Agora você olha para o grupo, né? Então olhe agora para o grupo H, vamos chamar aqui H1, que é o grupo gerado por H e por esse novo elemento G. Tá? Nós vamos definir, então nesse grupo, defina um Ki, vamos definir o Ki nesse grupo, então todo elemento desse grupo é um produto de H por uma potência de G, G elevado a L, né? É um elemento dessa forma. Então, defina esse caráter nesse elemento como sendo o Ki de H vezes o seu zeta elevado a L. Então, vamos definir assim. E vamos provar que essa definição é consistente. Né? Então, você só resta provar que isso é bem definido. De fato, né? Se você tiver duas representações diferentes, H1, G elevado a L1, igual a H2, G elevado a 1L2, né? Se isso aqui ocorre, é porque H1, H2 a menos 1 é igual a G, L2 menos L1. Portanto, G elevado a alguém pertence ao H. Portanto, essa ordem M tem que dividir esse expoente L2 menos L1.
certo? Daí segue então que daí segue então o quê? Que o H1, H2 a menos 1 é igual ao G elevado a M, L2 menos L1 sobre M. Tá? O que é que eu preciso provar? Eu gostaria de provar então que se os dois caras são duas representações para o mesmo número, né, eu gostaria de provar que a minha definição é consistente, né? Então, se eu pegar aqui de H1 vezes zeta elevado a L1, isso aqui deveria ser igual aqui de H2 vezes zeta elevado a L2. É isso que eu gostaria de ver, né? Mas, de fato, isso aqui vale se, só se, o que de H1 H2 a menos 1 foi igual a zeta L2 menos L1. Né? Que seja igual a zeta elevado a M, L2 menos L1 sobre M. Né? Isso aqui é igual, zeta elevado a M, eu sei que é o que de G elevado a M. Elevado a L2 menos L1 sobre M. Tá? Isso aqui dá igual ao meu que de G elevado a L2 menos L1. Então, na verdade, eu estou fazendo conta demais, né? Não precisava nem disso, não. Deixa eu refazer aqui diferente, né? Então, deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui. Começo com essa identidade, isso aqui vale, isso aqui vale. Se G elevado a L2 menos L1, então M divide L2 menos L1. Posso escrever H1, H2 a menos 1 como sendo, então, GAM, L2 menos L1 elevado a M, que é um inteiro. Esse elemento está em H, esse elemento está em H. Posso tirar o que dos dois lados, então fica o que de H1, H2 a menos 1 é igual ao que desse cara aqui, GAM elevado a L2 menos L1 sobre M. Só que o que de GAM é zeta AM elevado a L2 menos L1 sobre M. Isso daqui é zeta elevado a L2 menos L1. Tá? Então, vale isso. Né? E isso é exatamente o que você queria provar, né? É exatamente o que você queria provar. Tá? Então, essa definição é consistente. Tá? Não importa a representação para o elemento que você escolhe, o valor aqui dá o mesmo. Né? E é fácil verificar que isso aí dá um homomorfismo. Tá? É fácil verificar que isto é um homomorfismo. De H1 em C'. Né? Então pronto, então você estendeu o seu caráter a um novo subgrupo H1, tá? Cujo índice é estritamente menor do que o índice de G para H. Né? Por hipótese de indução, você sabe como estender desse H1 para o G. Tá? Então, como o índice de G para H1 é estritamente menor do que o índice de G para H, o resultado segue por hipótese. De indução. Tá claro? Vocês estão calados hoje, meu? Você é à vontade de jogar futebol? Mais tarde, chegando, já se preparando mentalmente. E aí, André, vai arrasar no jogo hoje? Não vai não jogar bola? Ou não vai arrasar? Por quê, cara? Que
falta de confiança é essa? Tu joga na zaga, tu? É. Se tu jogar na zaga e leva drible do Gugu, aí tu tá ruim, viu? Gugu. Qual a nota da classificação do Gugu, Matheus? Qual é? 5, é? Aí você sabe. O pessoal aqui do futebol do Ímpar, né? Toda sexta-feira à tarde eles jogam futebol, né? Sexta, sei lá, 5h30, 7h30. Os caras têm um esquema altamente profissional, né? Todos os jogadores são ranqueados, né? Se você quiser jogar bola, você bota o seu nome lá numa lista, né? Aí os caras ranquearam os jogadores, botaram uma nota para cada um, dependendo da posição em que ele joga e da habilidade, e as skills do cara, né? Se o cara é bom ou não. Tem uma nota. E aí eles pegam toda a lista de jogadores do dia, né? Os caras que botaram o nome, botam um software, num programa de computador, para gerar randomicamente 4 ou 5 times que sejam bem equilibrados. Você vê como os caras têm tempo para fazer isso, mas quando tem tempo para estudar, não tem, né? Mas para fazer um negócio desse, os caras perdem um maior tempão, né? E aí ficou aí a classificação dos caras, né? Como é que era, Matheus? No começo era de 0 a 5, né? A nota do jogador. 5 se ele fosse excepcional e 0 se ele fosse ruim, né? Não era de 0 a 5, não? Não, aí depois surgiu, alguém chegou e considerou o fato, rapaz, mas dar 0 para um colega é meio chato, né? O cara ficar com nota 0 é foda e tal. Aí os caras resolveram simplesmente fazer vamos fazer uma translação. Vamos dar a nota agora de 0 a 10, mas que moralmente é de 5 até 10, né? Aí a nota do Gugu é número 5. Ele não sabe disso, ele fica feliz da vida. Não, 5 tá bom, eu tô na média e tal. Se o Gugu estiver vendo esse vídeo aí, abraço aí, Gugu, viu? Então, eu vou continuar. Para que eu fiz isso aqui? Bem, então agora a gente pode simplesmente fazer o seguinte, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso olhar, se eu tiver um subgrupo, né? Se H for um subgrupo de G, eu posso considerar um homomorfismo de restrição. Eu vou botar aqui ρ, que vai do G chapéu em H chapéu, né? De restrição. Ou seja, eu pego simplesmente um caráter em G chapéu e restringo aos elementos, em vez de restringo os elementos de H. Tá? Pela proposição anterior, pela proposição 1, o que a gente provou foi que, na verdade, esse ρ é um homomorfismo sobrejetivo. Tá? Foi isso que a gente provou, que cada caráter em H chapéu pode ser estendido a um caráter em G. Ou seja, tem um caráter em G cuja restrição é H chapéu. Na verdade, tem mais de um, né? Mas pelo menos um. Mas agora vamos olhar quem é o núcleo dessa aplicação, né? Quem é o kernel, tá, de ρ. Kernel de ρ são os caracteres, né, de G em C, tais que quando restrito ao H chapéu, dá identidade, né? Então, que de H é 1 para qualquer H pertencente. O kernel dessa aplicação ρ são esses caracteres aqui, de G, tal que quando eu olho para ele restrito ao H, dá identidade. Dá o caráter. Na verdade, esse é o elemento neutro, né? Eu não falei, mas o caráter que leva todo mundo em 1 é o elemento neutro do grupo do G chapéu. Tá? Eu afirmo para vocês que isso daqui é isomorfo ao G sobre H chapéu. Tá? Vamos ver isso daí. De fato, se X é um caráter em G, tal que restrito aos elementos de H dá sempre 1,
Tá? Então, esse que aqui induz um caráter em G módulo H. Tá? Isso aqui é a ida. Né? Provar a ida. Que todo cara aqui é um cara desse subgrupo, desse grupo aqui. Né? Esse que é um caráter em G que restrito aos elementos de H dá sempre 1, então ele induz um caráter aqui. Né? De fato, ele pode ser só... A definição é um que numa classe GH ser simplesmente o que de G. Certo? Ele define um caráter nas classes laterais se você simplesmente pegar o que de G. Né? Não interessa o elemento de H que você pega aqui, porque são todos uns. Tá? Então, isso é uma maneira de ver. E do outro lado, né? Agora, se aqui é um caráter aqui em G módulo H, no grupo multiplicativo dos complexos, tá? Então, isso aqui implica que o que de qualquer elemento de H, né, da classe H, ou seja, tem que dar 1, né? Então, isso aqui o que em qualquer... Né? Porque isso aqui é a identidade, é o elemento neutro desse grupo aqui, né? G módulo H. Então, o que de qualquer elemento de H dá 1. Tá? Talvez seja bom botar outro nome aqui. Xi, um caráter aqui, então Xi da classe H dá 1. Tá? Então, você pode definir, então, você pode aqui definir um Xi agora em G, né? Você... tomando simplesmente, né, tomando Xi chapéu, sei lá, Xi chapéu de G como sendo Xi de G vezes H da classe dele. Né? Isso aqui gera um caráter em G, né, tal que restrito a H dá 1 para todo H. Então, ou seja, eu estou provando que todo cara dessa forma induz um caráter nesse subgrupo G módulo H e todo cara todo caráter em G módulo H induz um caráter em G cuja restrição ao H dá 1. Tá? Esses caras aqui são isomorfismos. Você pode ver que esse mapa que eu estou passando para vocês é um isomorfismo entre esses dois grupos. Tá legal? A conclusão disso daqui é... Tá claro, gente? Muito bem. Conclusão. Então, você tem aqui um certo homomorfismo de grupos, né? Ele é sobrejetivo, né? E o núcleo dele é isomorfo a esse cara. Né? Então, a conclusão que eu tenho é que a cardinalidade do G, chapéu, cardinalidade desse primeiro grupo, nesse caso aqui é igual a cardinalidade da imagem vezes a cardinalidade do núcleo, desse homomorfismo, né? Como a imagem é total, então, a cardinalidade do G chapéu é exatamente a cardinalidade do H chapéu vezes a cardinalidade do G sobre H chapéu. Tá legal? Tem nome esse teorema aí? Sei lá, teorema básico de homomorfismos, né? Ah. Não lembro se tem nome ou não, mas se tiver nome. Muito bem, com isso aí, a gente prova, né? Como a gente sabe que para os grupos cíclicos, o G tem a mesma cardinalidade do G chapéu, eu vou provar isso aqui em geral. Então, para todo G abeliano finito, né, vale que a cardinalidade de G chapéu é igual à cardinalidade de G.
Tá? Prova. Isso aqui vale, obviamente, para G cíclico, né? A gente já viu. Vale para G cíclico. Né? Se G não for cíclico, sei lá, você toma um... Se G não é cíclico, tome um H, né, gerado por um Y, que é subgrupo próprio de G. Tá? Subgrupo próprio de G, gerado por um elemento que não é unidade. Tá? Então, aí você sabe que G chapéu, de novo, a prova é por indução, né? Que G chapéu é... H chapéu, G sobre H chapéu. E aqui você argumenta por indução. Você faz para todos os... Né, por indução, que o H chapéu, então, é igual ao H, e o G sobre H chapéu é o G sobre H. Isso aqui é o G. Tá? Devia ter começado a prova por indução. Para 1 é trivial, para N, se o N for cíclico, né? É claro, a gente já viu, e se o N não for cíclico, você toma um subgrupo e divide, né? Subgrupo próprio, e usa exatamente essa conclusão, para ver que a cardinalidade do G chapéu, a cardinalidade do H chapéu, o G sobre H chapéu, por hipótese de indução, como esses dois caras têm ordem menor, isso aqui é a cardinalidade do H vezes a cardinalidade do G módulo H, e isso daqui, obviamente, é a cardinalidade do G. Tá? Então pronto, essas primeiras proposições eram no sentido de definir, né, o grupo G chapéu, dos caracteres em G, das representações em G nos complexos. Né? Primeiro a gente viu que o G chapéu era finito, tá? Para a observação básica de que cada cara é mapeado numa raiz da unidade, e agora a gente já viu um pouquinho mais, que na verdade eles têm a mesma ordem. Vou botar para vocês talvez como exercício, provar que eles são de fato isomorfos. Né? Mas antes da gente ver isso aí, né, deixa eu fazer uma proposição seguinte, talvez. Vamos ver o que é que eu quero fazer. Proposição 2, proposição 3. Vamos lá. Seja G pertencente a G e Z uma variável complexa. Se a ordem do elemento Gzinho em G é M, tá? Então, vale a seguinte coisa. Produto sobre todos os caracteres em G chapéu, de 1 menos que de GZ. Isso aqui é igual a 1 menos ZAM, vezes a norma de G, vezes a cardinalidade do G sobre M. Dê uma olhada aí. Então, isso aqui a gente também vai utilizar depois, né? Seja Gzão um grupo abeliano finito e Gzinho um elemento em Gzão. Z uma variável complexa. Se a ordem de Gzinho no grupo é M, tá? Então quando você pegar esse produto de 1 menos o que de G vezes Z sobre todos os caracteres que em G chapéu, né, isso aqui dá 1 menos ZAM a G, a cardinalidade de G sobre M. Né? A prova disso aqui é simples. Basta você olhar para o grupo, que é o H, gerado pelo G, né? Então, H1, G, G2 até GAM menos 1. A gente já viu quem são os caracteres nesse grupo H.
A gente já viu que os caracteres nesse grupo H mandam G em E elevado a K sobre M, um K, 0, 1, 2 até M menos 1. Esses são todos os caracteres nesse grupo H. Cada caráter no grupo H pode ser elevado a um caráter em G, proposição 1. Tá? E essas fibras têm o mesmo número de elementos, naturalmente. Tá? Então, como cada um desses caracteres pode ser estendido a um caráter em G. Tá? E cada uma dessas fibras tem a mesma quantidade de elementos. A saber quantos elementos tem. Então, isso aqui tem cardinalidade, tem M, né? Cada uma dessas fibras tem cardinalidade G sobre M. Portanto, esse produto que você quer começar a olhar, 1 menos Q de G Z sobre todos os caracteres em G chapéu, nada mais é do que o produto, agora sobre todos os caracteres em H chapéu, 1 menos Q de GZ, agora é elevado a cada um desses elevado a G sobre E. Só que todos os caracteres em H chapéu você sabe quem é. Os caracteres em H chapéu mandam G em alguma raiz da unidade, né? Alguma raiz mésima da unidade. Quando você faz exatamente esse produto, 1 menos Q de GZ, onde Q de G varia sobre as raízes miésimas da unidade, isso aqui dá exatamente 1 menos Z elevado a M. Concluir a prova. Tá claro? Muito bem. Muito bem. E agora, para onde vamos? Eu vou caminhar agora no sentido de provar minhas relações de ortogonalidade, tá? Vocês vão ver que são importantes aqui depois. Mas antes disso, deixa eu definir a abjeção, o isomorfismo canônico de G para G2 chapéu, no mesmo jeito que a gente faz em análise funcional aqui para o bidual, né? Eu posso definir um mapa. Então, defina um mapa de G para G chapéu, chapéu, ou seja, nos caracteres, grupo dos caracteres, dado por... você pode botar esse mapa, chamar esse mapa aqui de eta, chamar esse mapa eta de G, G2 chapéu, ou seja, eta num elemento G, eta no elemento G é um cara, vou botar aqui, eta de G, se quiser, eta de G. Vai ter um elemento em G2 chapéu, então tem que atuar nos caracteres, né? Eta de G atuando em Q é, por definição, Q de G. Tá? Então, isso aqui é, obviamente, um homomorfismo entre grupos, né? O eta de G1, G2. Tá? O caráter Q nada mais é do que aqui G1, G2, que é Q de G1, Q de G2, que é o eta de G1, né? Eta de G2, cada em Q. Tá? Então, isso aqui é um homomorfismo entre grupos. E eu afirmo que isso aí, de fato, é um isomorfismo. Tá? Eu afirmo que isso aí é um isomorfismo
afirmação. Esse eta aqui é um isomorfismo. Deixa eu só ver que o núcleo dele é 0. Então, para isso, né, como o G, você já sabe que tem a mesma cardinalidade do G chapéu, que por sua vez tem a mesma cardinalidade do G2 chapéu, né, esses dois grupos têm a mesma cardinalidade, se eu quero ver que um certo homomorfismo é um isomorfismo, basta provar que o núcleo é 0. Né? Então, quem é o... Quero provar que o kernel de eta é só identidade, né? De fato, né? Vamos tomar um G, tome um G pertencente ao kernel de eta. Ou seja, o que é que você está dizendo? Que esse cara aqui, NG atuando em Q, dá 1. Né? Para todo Q em G chapéu, né? Só que isso daqui é o Q de G. Tá? Ou seja, então você está dizendo que para todo Q no G chapéu, esse G é tal que Q de G é 1. Eu quero provar que o G é 1. Tá? Se o G não for 1, se o G for diferente de 1, né, você pode tomar o H, o subgrupo gerado por G, Gzinho, tá? E pode tomar, então, existe, né, um caráter não trivial nesse H, né? Caráter aqui, um não trivial em H, não trivial no sentido de que o Q1 de G é diferente de 1. Tá? E esse pode ser estendido, pela proposição 1, pode ser estendido ao G. Contradição. Tá? De novo, né? Quero provar que esse cara é um isomorfismo. Como são dois grupos que têm a mesma quantidade de elementos, basta provar que o núcleo é 0. Toma um cara G que está no núcleo desse eta, né? Ou seja, esse eta de G é a identidade aqui no G2 chapéu, né? Ou seja, o eta de G atuando em qualquer caráter no G chapéu tem que dar 1. Né? Só que o eta de G atuando no caráter Q é, por definição, Q de G. Então você está dizendo que esse elemento G é tal que Q de G é 1 para todo Q em G chapéu. Né? Se o G for identidade, ótimo. Se ele não for identidade, é claro que existem caráteres que não mapeiam o G no 1. Você pode, por exemplo, tomar o grupo gerado por G, o H, tomar um caráter aqui que não leva o G no 1, uma outra raiz da unidade, e estender esse caráter do H para o G, como a gente viu na proposição 1. Tá legal? Então pronto. Então esse aqui é um isomorfismo de G para G duas estrelas. Então vou deixar para vocês provarem em casa também, como exercício. Mostrar que a gente viu que o G é isomorfo ao G duas estrelas, mostrar que de fato o G é isomorfo ao G... Desculpa, que o G é isomorfo ao G2 chapéu, mostrar de fato que o G é isomorfo ao G chapéu. Tá? Você pode também fazer por indução. De certa forma, invocar o teorema fundamental da decomposição de grupos abelianos em produtos de grupos cíclicos. Tá? Muito bem. Então, o teorema importante que a gente vai usar várias vezes aqui são essas relações de ortogonalidade. Então, esse aqui é o teorema que eu quero mais chamar a atenção de vocês hoje. Tá? Teorema 4. São essas relações de ortogonalidade. Diz exatamente o seguinte. Primeiro, se você somar Q de G sobre todos os elementos Gzinho no grupo, para um caráter fixo, tá? Isso aqui dá Q, se Q é o caráter principal, e dá 0, caso contrário.
Segundo, se você somar Ki de G agora sobre todos os Ki em G chapéu, isso aqui, se o G for o elemento 1, e dá 0, caso contrário. Tá? Eu não disse antes, mas nota, né? O caráter principal é a identidade, tá? Que principal é o caráter e identidade no grupo G chapéu, né? Que principal quando o Ki de G é 1. Qualquer G. É o caráter que manda todo mundo no 1. Então isso aqui vai ser importante para a gente, que dá umas relações, essas relações de ortogonalidade. Que me dizem o que? Exatamente, se você fixar um caráter Ki, se você somar aqui de G sobre todos os elementos do grupo G, isso aqui dá 0, se o X for não trivial, ou dá 1 para todo mundo aqui se o Ki for o caráter principal. Caso contrário, você vai somar, vai cancelar e vai dar 0. Por outro lado, se você, mesma coisa vale se você somar, fixar do G, somar sobre todos os caracteres Ki em G chapéu, né? Se o G for 1, tudo isso aqui vai ser 1, isso aqui vai dar, então, a cardinalidade de G, mas se o G não for 1, essa soma vai cancelar e vai dar 0. Né? Muito bem. Uma vez que a gente já desenvolveu um pouquinho dessa teoria, a prova desse resultado fica bem simples, né? Prova. Vamos provar o A. Né? Se o Ki for principal, se o Ki for o caráter principal, ou seja, que mapeia todo mundo em 1, né? É claro que está ok, né? Se eu somar o Ki de G sobre todos os caras do grupo G, eu tenho a cardinalidade do G. Se não, é porque existe um certo elemento Y, pertencente a G, tal que Ki de Y não é 1. Certo? Se ele não é principal, existe um Y que não é 1. O Ki de Y que não é 1. Aí você pega essa soma que você quer avaliar sobre o Ki de G, G variando sobre o grupo. Você está somando o Ki em todos os elementos do grupo. Eu não perco nada se eu trocar o G por GY. Quando o G percorre todo o grupo, G vezes Y percorre todo o grupo da mesma forma. Só que aqui eu separo. Então, aqui eu posso separar, soma. Posso botar aqui Ki de GY como Ki de G vezes Ki de Y, e o Ki de Y sai. Então, isso aqui fica Ki de Y vezes Ki de G, G pertencente a G. E aqui, obviamente, como esse cara não é 1, isso aqui tem que me implicar que a soma do Ki de G, quando G pertence a G, dá 0. Tá? E o item B segue do item A, segue de A, e do fato que esse mapa que a gente botou aqui, eta de G em G chapéu, chapéu, é um isomorfismo. Esse mapa de G chapéu, chapéu é um isomorfismo. Tá? Então eu posso olhar isso daqui, né, como se eu estivesse aplicando o eta G em todos os caracteres Ki. Né? Agora o eta G vai variar no G barra barra. Então vai ser exatamente esse cara aqui. Né?
com o G trocado por G barra e o Gzinho trocado por... Quer dizer, o que vai estar parado. Tá. Né? Soma Ki de G com Ki pertencente a G barra é a soma do que eu chamei de eta G de Ki com Ki pertencente a G barra. E aí você cai no item A. Né? Você tem um caráter fixo em G barra aqui, que é o eta G. Você está somando sobre todos os elementos de G barra. Legal? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora que as coisas vão começar a ficar interessantes, a gente vai agora definir a transformada de Fourier num grupo finito. Vou botar aqui item 3. Transformada de Fourier. Vou apagar aqui. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Tá. Eu vou denotar definição por C de G. Se você quiser C de G nos complexos, né? Isso aqui vai ser o espaço das funções de G em C. Tá? O espaço das funções de G em C. Vou chamar esse espaço aqui de C de G. Vai ficar notação menor, C de G. Tá? Isso aqui é um espaço vetorial. Tá? Para cada elemento do grupo G, você tem que definir qual o valor que ele toma em complexo. Aqui não é mais um homomorfismo, nada, são funções quaisquer. Tá? É claro que isso aqui é um espaço vetorial, isso aqui é um espaço vetorial, a dimensão desse espaço vetorial aqui, C de G, é a cardinalidade do G. Tá? Nesse espaço aqui eu vou definir um produto interno. Tá? Então a gente vai definir o produto interno. Da seguinte forma. Vou pegar duas funções, U e V, e vou definir U escalar V como sendo 1 sobre raiz de G, vezes a soma U de G, V de G barra, sobre todos os Gs pertencentes ao G. Tá? Esse é o meu produto interno. Observe que isso aí dá um produto interno, né? Quando você faz U escalar U. Isso aqui dá a soma dos módulos de U de G quadrado, que só dá zero se a U for identicamente nula. Então esse espaço aqui é o espaço vetorial, esse cara aí é o meu produto interno. Tá. Então, vocês observem o seguinte. Toda vez que você tiver um caráter Ki de G em C, né, você pode definir o conjugado dele. Né? O Ki barra um caráter de G em C, você pode passar a conjugação complexa para cá. Né? O Ki barra num ponto G nada mais é do que o Ki de G barra. Tá? De modo que Ki vezes Ki barra dá sempre identicamente 1.
Né? Em qualquer ponto G, que vezes que barra dá identicamente 1. Então, que barra é o inverso multiplicativo do que no grupo G chapéu. Se você tentar observar exatamente por aqui, né, o que é que acontece se você pegar o produto interno? Então, o que é um elemento do espaço das funções de G em C, certo? Todo caráter é uma função de G em C. Né? Então, você pode tentar fazer o produto interno Q1 com Q2. Esse produto interno, Q1 com Q2, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 1 sobre esse raiz de G. E aqui dá a soma em G pertencente ao grupo G de Q1, G, Q2, barra de G. Tá? Isso aqui vai dar, se o Q1 for igual ao Q2, se o Q1 for igual ao Q2, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui dá Q1 barra, que dá sempre 1. Né? Então, dá 1 da G sobre raiz de G, então dá raiz de G. E caso contrário, se o Q1 for diferente do Q2, o Q2 barra é um caráter que não é o caráter principal, e pela proposição aqui, essa soma dá 0. Isso aqui dá 0 caso contrário. E daqui vocês estão vendo, então, que com respeito a esse produto interno, os caracteres são, de fato, uma base ortogonal. Eu tenho a cardinalidade de G, desses caracteres aqui, né? E eles são ortogonais 2 a 2. Tá? Então, eles formam uma base desse espaço vetorial. A transformada de Fourier aqui nada mais é do que decompor uma função. Transformada de Fourier finita, nesse caso, é decompor uma função nessa base. Tá? Então, você vai definir aqui como é que eu vou decompor uma função nessa base. Deixa eu escrever aqui, né? Isso aqui, portanto, o conjunto G chapéu, né, é uma base para o conjunto de todas as funções de G em C. Ou seja, você pode pegar qualquer função, tá? Isto é, se U é uma função C de G, então U tem uma decomposição, né? U de G tem uma certa decomposição, que eu vou botar só essa normalização aqui para continuar, uma certa soma, tá? De coeficientes que está multiplicado pelo caráter G, G. E aqui certos coeficientes que eu vou chamar o chapéu de Q. Deixa eu escrever assim. Estou decompondo aqui cada função, né, na minha base, sobre agora essa soma sobre os Q pertencentes a G. Tá? Com esses certos coeficientes. Né? Para cada Q eu tenho um coeficiente de Fourier, que é o chapéu de Q. Tá? Então, esse chapéu aqui, que é a minha transformada de Fourier, como é que eu obtenho ele? Né? Então, note que se você escrever dessa forma e fizer o produto interno U com um caráter Q, tá? O que é que dá isso aqui? U com caráter Q dá 1 sobre G a meio. O produto interno tem um outro 1 sobre G a meio. Então, tem 1 sobre cardinalidade de G. Tá? E aqui vai ficar, então, a soma só sobre G pertencente a G, dá U
de G, né, vezes o meu caráter aqui de G barra. Vou botar aqui um caráter aqui 1, só para ficar mais claro. Quer dizer, não é bem a U de G, né? Porque a U de G eu já troquei. Eu já botei o G a meio aqui. Então, deixa eu escrever aqui a U de G. A U de G é isso daqui. Soma aqui pertencente a G barra. Né? O chapéu de Q de G. E aqui fica Q1 barra de G. Se eu escrever a U dessa forma e fizer o produto interno da U com o caráter Q1, né? Isso aqui eu vou somar sobre todos os elementos G do grupo. Né? Quando você troca essa soma, né? Você troca essa soma, você vai ver que só... Na verdade, eu não quero trocar essa soma antes, quero só passar isso aqui para dentro, fixado o G, só passo aqui para dentro, soma sobre todos os caracteres Q, né? Dá zero a não ser que o Q seja igual ao Q1. Tá? Quando o Q é igual ao Q1, dá exatamente a identidade, quando eu somo sobre todo... Então, essa soma aqui... Essa soma de dentro só sobrevive quando o Q é igual a Q1, né? E dá o elemento o chapéu de Q1 vezes 1. G. Agora eu somo sobre todos os G e dá mais um módulo de G. Então isso aqui, se você fizer a conta com calma, isso aqui é para dar o chapéu de Q1. Tá? Então nesse produto interno aqui, exatamente, você tem aqui o chapéu de Q, nada mais é do que o... Vou escalar aqui. Muito bem. Vou escalar aqui, né? Que é igual a 1 sobre G a meio, somatório em G pertencente a G, de U de G, Q de G. Barra. Então, esse mapa, U, esse mapa chapéu, né? Aqui, que mapeia C de G, só que aqui vai no espaço das funções C de G chapéu. Tá? Isso aqui é um mapa unitário. Isso aqui é um mapa unitário, no sentido de que U escalar U é igual a U chapéu escalar o chapéu. U escalar. Tá? Ou seja, a soma desses U de G quadrado, né, sobre todos os G no seu grupo, é igual à soma de U chapéu de Q quadrado sobre todos os Q no seu G chapéu. É fácil ver isso daqui? Acho que você botar só pegar o U, escrever dessa forma e botar o U, escalar U, fazer a conta e usar as relações de ortogonalidade, tá? Você vai chegar exatamente nisso daqui. Então, a soma dos quadrados U de G é a mesma soma dos quadrados. Mas isso aqui é a minha transformada de Fourier num grupo finito. Tá? Vamos ver um exemplo disso daqui. Vamos ver um exemplo disso daqui. Deixa eu botar aqui no grupo... Tá? Só um complementando, né? Se isso aqui vale, obviamente vale a relação
mais geral, né, que o escalar V é o chapéu, escalar V chapéu. Tá? Parseval. O que é que eu quero fazer? Então pronto, vamos tomar esse grupo G como sendo o C módulo Q, tá? Com operação de soma. Toma esse aqui o G, né? Ou seja, isso aqui é um grupo cíclico, isso aqui é o cíclico com Q elementos, tá? O seu G chapéu aqui nada mais é do que o grupo dos... o meu grupo aqui dos caracteres que vai mandar o... Se você quiser mandar o 1, né? Agora estou escrevendo aqui meio que... mandar o que de um certo M, né? Antes de eu fazer isso aqui, né? Você pode identificar o C de G como sendo o conjunto das funções U de Z em C, que são periódicas de período Q, tá? Então, funções periódicas de período Q, na verdade, é uma função em Z módulo QZ. Né? E os caracteres desse grupo aqui, o Q chapéu, né? O G chapéu, são dadas pelas seguintes expressões. Né? Você pode mandar aqui de um certo elemento M, isso aqui pode ir no E elevado a M, K sobre Q, tá? Onde K varia de 0, 1, 2 até Q menos 1. Então, esses daqui são os seus caracteres. Muito bem, então toda função aqui, né, ela pode ser escrita, U de M, U de 1 inteiro M, pode ser escrita daquela forma ali, né? 1 sobre Q, raiz de Q, soma, tá? Sobre os meus caracteres, só que os meus caracteres agora estão indexados por K de 0 a Q menos 1, né? Então, pode botar aqui K de 0 a Q menos 1, ou de 1 a Q, se você quiser, né? De quem? Desse o chapéu de K, se você quiser, né? Vezes o Q. Então, é elevado a MKQ. Chega exatamente perto da transformada de Fourier que você queria, né? E do outro lado, o chapéu de K nada mais é do que 1 sobre Q a meio, a soma. Agora aqui de M, variando de 1 até Q, se você quiser, ou de 0 a Q menos 1. Tá? De quem? De... Aqui vai ficar o de G. E o Q chapéu barra, né? M, K sobre Q. Tá? Então, isso aqui te dá duas expressões, né? Para a transformada de Fourier do mesmo espírito do que a gente tinha, né? Do mesmo espírito do que a gente tinha. Exato. Tá? Estou tomando o espaço das funções periódicas de período Q de Z em C e estou expressando em função dessa base aqui, ortogonal. Né? Os meus coeficientes. Então, isso aqui está exatamente de acordo com a fórmula da integral de Fourier que a gente tem, né?
se você quisesse tirar esse elemento aqui, né? A gente sempre tem aqui um f chapéu de y, né? É o integral de f de x elevado a menos 2πi xy dx, né? E a inversão de Fourier, f de x, que é igual ao integral de f chapéu de y elevado a 2πi xy dy. Isso aqui é exatamente o que está dizendo aqui, né? O chapéu de K, por esse fator normalizante aqui, é a integral de u vezes u elevado a menos mk sobre q, que é o módulo, e o m aqui é que varia. O K está aqui. Então essa é essa expressão. E a outra, até com sinal menos aqui, e a outra é com sinal mais. Tá claro isso? Tá? Vale a pena dar uma revisada em casa, se acostumar com esses conceitos aqui. Tá? Moralmente falando, é exatamente isso daí. Deixa eu só... essa minha folhinha tá 33. Aqui. Tá. Muito bem, então a gente tem aqui as propriedades básicas, né, do que é um caráter em um grupo abeliano, que é o grupo dos caracteres G chapéu. Né? Esses dois grupos têm a mesma cardinalidade, né, e tem uma certa fórmula, uma relação de ortogonalidade, que estava escrito aqui. Esse é o teorema principal que eu quero que vocês se lembrem. Né? Se eu fixar um elemento do grupo e somar sobre todos os caracteres, eu tenho zero, a não ser que o elemento seja a identidade. E se eu fixar um caráter e somar sobre todos os elementos do grupo, eu tenho zero, a não ser que o caráter seja principal. Tá? Essas relações de ortogonalidade é que nos permitem escrever cada função do espaço, cada função do grupo G nos complexos, né, que é um espaço vetorial de dimensão cardinalidade de G, nessa base, a base formada pelos caracteres. Né? E esses coeficientes dessa representação são o que a gente chama de transformada de Fourier num grupo. Transformada de Fourier num grupo finito. Né? Você tem representações assim, né? Transformada definido esse produto interno, né? A transformada de Fourier é representada exatamente por isso. No caso, se você estiver trabalhando com um grupo cíclico, né? Isso aqui é um grupo cíclico de ordem Q, tá? Isso aqui, os caracteres também formam um grupo cíclico de ordem Q, então você pode expressar sua função do modo que parece mais com o modo tradicional de você escrever a transformada de Fourier. Né? Então, o de M é a soma de certos coeficientes de Fourier, vezes o E elevado a mais alguma coisa, mais mk sobre Q. E a transformada de Fourier, o chapéu, é a integral da sua função, com E elevado a menos mk sobre Q. O Q aqui é o módulo, o K está aqui, e o M aqui é a variável de soma. Deixa eu falar um pouquinho para vocês agora sobre essa parte dos caracteres de Dirichlet, que vão ser importantes para a gente. Aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar para cada número Z, o grupo Z sobre QZ, só que agora, em vez de pegar o grupo aditivo, né, nós vamos pegar o grupo mesmo multiplicativo. Tá? Os elementos invertíveis aqui, vamos pegar o grupo multiplicativo. Tá? Esse vai ser o meu G. Tá? Esse cara agora tem φ de Q elementos. Tá? Se eu pegar o grupo aditivo, tá? Não confunda que às vezes a gente está usando a operação do grupo como adição, às vezes como multiplicação. Naquele fato aqui, se eu peguei o G como sendo o grupo dos caras módulo Q com adição, isso aqui é um grupo que tem Q elementos, é um grupo cíclico que tem Q elementos. Né? E os caracteres também formam um grupo cíclico com Q elementos. Tá, tá. Se eu pego o grupo dos elementos módulo Q, agora só o grupo dos caras invertíveis, né, com a multiplicação, isso agora tem φ de Q elementos e não é necessariamente um grupo cíclico agora. Tá? Mas eu posso fazer toda a minha teoria dos caracteres de Dirichlet sem problema. Tá? Então, o que eu posso fazer é tomar
um key, né, pertencente a esse G chapéu. Tomar um caráter nesse grupo multiplicativo aqui. Agora o que você vai fazer, você vai estender, você pode estender que a todos os inteiros, eu posso estender o que a z, se eu definir definindo o que de m como sendo zero, se o MDC de M e Q for diferente de 1. Ou seja, se tiver o MDC diferente de 1, eu vou botar o Q de M como sendo zero. Tá? Isso aqui deixa de ser agora, se você olhar para os inteiros todinhos, deixa de ser um homomorfismo dos inteiros com a multiplicação nos complexos com a multiplicação, porque você está botando alguns caras zero, tá? Mas esse cara especial, quando você pega um caráter mesmo desse grupo multiplicativo no grupo dos complexos multiplicativos, tá? E estende para todos os inteiros, batizando como sendo zero se o MDC for diferente de 1, esse cara especial a gente vai chamar de um caráter de Dirichlet, tá? Então, o caráter de Dirichlet nada mais é do que uma função, tá, definida em todos os inteiros, periódica de período Q, que é zero toda vez que o MDC não for 1, e quando o MDC é restrito a 1, quer dizer, que é multiplicativo em geral, né? Então essa função aqui goza das seguintes propriedades. Essa função aqui goza que Q de mn é Q de m vezes Q de n para quaisquer mn inteiros agora. Tá? Então o caráter de Dirichlet é uma função de z em C, periódica de período Q, completamente multiplicativa e que é zero se o MDC de M e Q for diferente de 1. Tá? Então vamos ver como é que ficam as relações de ortogonalidade aqui. As relações de ortogonalidade nesse contexto ficam da seguinte forma. Se você pegar um número inteiro m, somar aqui de m, tá, sobre todos os caracteres de Dirichlet, tá, isso aqui dá parado no m, né? Se eu parar no m, isso aqui dá φ de q, se o m for 1, se o m for congruente a 1, módulo Q, se você quiser preferir assim, ou dá zero, caso contrário. E por outro lado, se você pegar um caráter aqui de m, somar agora m de 1 até q, somar sobre todos os restos módulo q, de 0 aqui menos 1, né, isso aqui dá φ de q, se o q for principal, que for o caráter principal, ou dá zero, caso contrário. Tá? Vou apagar aqui. Então, muito bem. Você pode construir, então, um exemplo, né? Sei lá, se você pegar, por exemplo, módulo 12. O módulo... Pega o seu módulo predileto. Né? Aí vê quem são os caras... Vê quem são os caras que são primos com 12. 1, 5, 7, 11. Tá? E você pode, então, definir o caráter nesses caras aqui, né? Cada um desses caras, né, tem ordem
1 ou 2. Né? Esse cara tem ordem 2, esse cara tem ordem 2, esse cara tem ordem 2. Né? Então, o valor do caráter dele é sempre 1 ou menos 1. Você podia botar o caráter como sendo todo mundo 1, ou você pode botar, sei lá, aqui o valor tem que ser 1, né? Aqui o valor vai ser menos 1, pode ser menos 1, pode ser. Na verdade, vamos ver se tem alguma objeção aqui contra o conceito desses dois. Né? 5 vezes 7 dá 35, que dá o 11, módulo 12. Então, menos 1 aqui tem que ser 1. Né? Mas poderia ser um exemplo. Tá? Ou, se você preferir, vamos fazer aqui um contrário. 1, menos 1, só para ficar mais claro. Tá? Então, esse aqui é o exemplo de um caráter módulo 12, onde você botaria no resto do pessoal 0. Certo? Então, o que pode acontecer é o seguinte. O que pode acontecer é que pode existir, se você estiver trabalhando módulo Q, pode existir um Q1, tá? Que divida Q e um caráter de Dirichlet módulo Q1 um caráter de Dirichlet Q1 módulo Q1 tal que se o MDC de M e Q, se o MDC de M e Q for 1, então o Q de Q é igual ao Q1 de Q. Q não, vou botar outro nome. Q de M igual ao Q1 de M, desculpem. Pode acontecer de ter um módulo menor do que o Q, tá? De modo que, e um caráter módulo, esse Q1, caráter Q1 módulo esse Q1, de modo que se o MDC de M e Q for 1, então o MDC de M, Q1 é 1 também, porque Q1 é um divisor de Q, e o Q de M é igual a um Q1 de M. Né? Nesse caso, a gente diz, né, nesse caso, dizemos que é induzido por Q1. É um caráter induzido por um Q1 módulo menor. Né? Caso não exista tal Q1, dizemos que é primitivo. Tá? Então, um caráter que não é induzido por um caráter de Dirichlet, que não é induzido por um caráter de Dirichlet de módulo menor, é um caráter primitivo, e se ele for induzido, obviamente, chamar ele de caráter induzido. Né? Nesse caso aqui, o que a gente escreveu aqui é um exemplo de um caráter módulo 12, que é induzido por um caráter de módulo menor. Qual o módulo menor que o induz? Módulo 6. Né? Então, você pega aqui o caráter de módulo 6, você exatamente separa aqui 1 menos 1, 1 menos 1. Né? Então, esse caráter de módulo 12 é induzido por um caráter de módulo 6. E esse caráter de módulo 6 é induzido por alguém? O que é que vocês acham? Ou ele é principal? Módulo 3 seria 1 e 2, 0, 1 e 2, né? E daria 1 menos 1, né? Então, esse cara aqui, por sua vez, é induzido por um caráter de módulo 3, né? Esse caráter de módulo 3, que só mapeia o 0, 1, 2, né? Esse cara aqui vai no 1, e esse cara aqui vai no menos 1. Então, tem esse caráter aqui, módulo 3, esse cara vai no 0. Quando eu olho para esse cara aqui, módulo 6, né? Se eu olhar para ele, módulo 6, né? No 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui, quando eu olho, qual o caráter que ele induz no módulo 6? Todo mundo que é primo com 6, que não é primo com 6, vai ter que dar 0. Esse cara vai ter que dar 0, esse cara vai ter que dar 0, esse cara vai ter que dar 0, esse cara vai ter que dar 0. Só sobra o 1 e o 5, só que o 1 é 1 e o 5 é menos 1.
E, obviamente, esse caráter módulo 3, esse sim não é induzido por ninguém, né? Esse é primitivo, né? Então, esse cara aqui é induzido por um caráter módulo 6 e é induzido, que por sua vez é induzido por um caráter de módulo 3. Então, vou botar uns exercícios. Então, você começa a brincar com isso daqui, e é fácil ver, por exemplo, que para todo caráter existe um único módulo menor possível que induz esse caráter, né? Se ele for induzido por dois caras, então ele é induzido por um módulo, pelo MDC desses dois caras. Vocês vão provar isso daí. Tá? Vou anunciar aqui uma proposição, deixa vocês fazerem em casa, já que a gente está passando no tempo, que é exatamente a caracterização de quando é que um caráter é induzido por outro, quando é que ele é primitivo. Tá? Deixa eu anunciar aqui a seguinte proposição. Então, vamos lá. Proposição 6. Né? Então, vamos lá. Seja aqui um caráter de Dirichlet, módulo Q, tá? E seja Q1 um divisor de Q. São equivalentes. Primeiro, se o MDC de A e Q for 1 e A for congruente a 1 módulo Q1, então Q de A é igual a 1. Segundo, se o MDC de A e Q e o MDC de B e Q forem iguais a 1, e A congruente a B módulo Q1, então Q de A é igual a Q de B. Terceiro, é que de fato Q é induzido por um Q1, né? Então existe um caráter de Dirichlet Q1 módulo Q1 tal que Q de N é igual ao Q0 de N vezes o Q1 de N. Tá? Onde Q0 é o caráter principal módulo Q. Nota. O menor Q1 acima, o menor Q1 que satisfaz qualquer uma dessas três condições acima, que é equivalente, é chamado condutor do caráter, tá? Então, vamos falar o condutor é o menor Q1 que induz aquele caráter. Tá? Muito bem. Né? Vocês podem ver esse teorema aqui em ação, né? Por exemplo, são equivalentes sem um caráter induzido, ou seja, o caráter Q ser induzido pelo caráter Q1 módulo Q1. Obviamente, você tem que multiplicar pelo caráter principal, exatamente para eliminar os caras que não são primos com Q1, mas são primos com Q, né? Só para botar alguns zeros aqui na parada. Né? O item B, que é menos genérico do que esse, é que toda vez que você tiver dois caras primos com Q e congruentes entre esse módulo Q1, eles têm que ser iguais.
né? E o item A, que é o mais fácil de checar, né? Que toda vez que você tiver um cara que é congruente a 1, módulo Q1, então aqui já tem que ser 1. Ou seja, é um caso particular do item 2. Né? É claro que 2 implica 1. Né? É claro que 3 implica 2 e 2 implica 1. Você só tem que provar que 1 implica 3. Né? É uma aplicação bonitinha do... É só brincar um pouquinho, uma aplicação bonitinha do teorema chinês dos restos. Isso aqui, tá? Pra você fazer essa demonstração. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é um caráter módulo 12. Você via que era induzido por um caráter módulo 6, porque todos os caras que eram congruentes a 1 módulo 6, o valor deles era 1. Você vê que esse caráter módulo 6 é induzido por um caráter módulo 3, porque todo cara que é congruente a 1 módulo 3, e é primo com 3, né? Por isso que eu tiro 4 aqui, dá igual a 1. Isso aqui não é induzido por um caráter módulo 2, por exemplo, né? Porque tem 1 está indo no 1 e o 5 está indo no menos 1. E aí você pode fazer a brincadeira toda, tá? Então vou botar isso aqui para vocês fazerem como exercício, na lista também. Né? A prova fica como exercício. E continuamos, então, na terça-feira da semana que vem, 5 horas. Tá legal? Bom final de semana para todo mundo. Aproveitem.